Eu vou tentar ser o mais rápido possível. A ideia que me tinha sido indicada era de apresentar alguns dos ingredientes do sistema do terceiro call da Future Internet, atendendo à experiência que a Alpha Micro tem. Eu, para além da Alpha Micro que desenvolve, que é uma empresa que desenvolve pesquisa, portanto, desenvolvimento, aplicações e também consultoria, tenho uma costela académica, porque sou professor convidado da Universidade de Helsínquia, da Aalto University e da Universidade do Rio de Janeiro. Portanto, tenho essas duas componentes de estar dos dois lados. Eu começo por dar aqui uma pequena, muito breve introdução aos Living Labs e à rede de Living Labs, que também já existem cá alguns em Portugal, e nomeadamente no Porto, que tomei contacto hoje na apresentação de manhã. Depois, o nosso envolvimento nas Human Smart Cities, e reparem claramente, eu não estou a falar de Smart Cities e explicarei depois o que é que eu quero dizer com isto, e depois algumas indicações sobre o Future Internet e o terceiro call. A oportunidade de negócio, a oportunidade de novos desenvolvimentos é muito grande. Estes são algumas das áreas, elas já foram citadas aqui, dos desafios que nós temos no nosso tempo e que estão a levar a novos paradigmas e a novas políticas para resolver este tipo de problemas, nomeadamente do ponto de vista tecnológico. Mas o que é muito importante é que, de facto, não bastam as tecnologias são absolutamente necessárias, as infraestruturas, etc. Mas, para termos soluções estáveis no nível de problemas que nós estamos a falar, nós precisamos de envolver as pessoas. E as pessoas já foram aqui citadas várias vezes, embora em algumas das componentes, muitas vezes, se fale mais do technology oriented. De facto, eu entendo a Future Internet não apenas do lado da tecnologia, mas o que se pode fazer com a tecnologia em desenvolvendo as aplicações com as pessoas e para as pessoas. E isso é uma mudança radical, portanto, porque tem a vantagem, inclusivamente para os desenvolvedores, de chegar ao fim e ter um produto e ter mercado, não é? Além disso, tem essa grande vantagem de ter uma certeza muito mais próximo da realidade do que é que isso vai ser. Naqueles grandes desafios da mobilidade, da energia, do impacto ambiental, etc., eu vou precisar de transformar as pessoas. Eu tenho que perceber como é que eu vou atingir mudanças comportamentais. E, portanto, aí entram alguns palavrões que também já foram aqui ditos, entram os Living Labs na organização das comunidades, é mais nessa perspectiva metodológica que eu estou a falar, entram o Design Thinking para ajudar a sair de dentro das pessoas e ajudá-las a visualizar ideias que, por vezes, elas, se eu lhe perguntar, elas não têm resposta imediata, precisam, de facto, de ser despertadas nesse sentido. E a terceira, o Gamification, que também já foi aqui dito, como motivar essas comunidades, essas pessoas a continuar envolvidas e a continuar interessadas. Os Living Labs, portanto, o que distingue os Living Labs, fundamentalmente, é a colaboração entre os vários atores, entre os vários stakeholders do processo de inovação, como nós todos já falámos aqui e reconhecemos a necessidade, desde quem produz o conhecimento, quem o utiliza nas empresas e quem faz dele um negócio, além do financiamento, e da administração pública enquanto órgão regulador e facilitador do processo. É também muito importante. Mas o que o distingue fundamentalmente são o envolvimento das pessoas, o envolvimento dos cidadãos desde o início do processo de inovação. Eu tive a sorte de estar no princípio deste movimento, portanto, há cerca de 12 anos que já lá vão. Hoje, este mapa representa apenas um universo de cerca de 25 mil organizações, que são os 320 Living Labs que existem um pouco por todo o mundo. Desses, eu falo em particular desta globalização porque
a rede é um bom contacto para se organizarem, para se descobrirem iniciativas, não só na Europa, mas também fora da Europa. Falou-se aqui internacionalização, etc. Eu cito o caso do Brasil, onde tenho vários projetos neste momento a correr, vieram todos pelo lado, de facto, dos Living Labs. Agora vou citar apenas, muito brevemente, porque o tempo não está para os 20 minutos como tinha pensado inicialmente, 2 exemplos que aconteceram em Portugal de Living Labs, ou portanto de ecossistema de inovação na indústria tradicional. Este é o caso do calçado, portanto, onde nós tínhamos, e eu penso que deveríamos, e gostei muito das várias referências que foram faladas hoje, em termos de reindustrialização, usando TICs e Bring Back Manufacturing to Europe. Nós vamos e devemos de falar bastante disso e cada vez mais falar disso. De facto, nós fazíamos bem sapatos e entregávamos em tempo e com bom preço. Mas o que foi feito, isto explica aqui em 2 palavras, o Living Lab do Calçado, em São João da Madeira, que tem cerca de 300 PMEs, o que lhe faltava era o design, o equipamento de fabrico, o desenvolvimento de produto e, acima de tudo, a criação de marca, a criação de uma rede de distribuição. Isso aconteceu durante os últimos 10 anos, resultado de boas parcerias, que vão desde a associação até os outros atores que temos aqui, com todas as componentes que o Living Lab pode e precisa de levar em conta. Certamente que o design foi dos mais importantes. Esta é uma utilizadora dos tais cidadãos que testam o produto no mercado e de uma forma muito habilidosa. Certamente explorar este tipo de cliente, como eles têm sabido fazer muito bem, ajudou a que uma indústria tradicional tenha crescido o ano passado 21,3%, quando ela está morrendo ou decrescente substancialmente na Europa. Este foi o Living Lab, ou é o Living Lab na indústria automóvel, no qual eu estive particularmente envolvido desde a ideia de o criar. Hoje o Living Lab tem as organizações todas da mesma maneira, portanto, o grande drama aqui, estou a falar dos anos 80, há 14, 15 anos, foi como abater, como diminuir as barreiras existentes, nomeadamente em PMEs, como é que a proteção de segredo, a proteção daquilo que eu sei, de que o vizinho não sabe, etc., levar as pessoas, as empresas, a colaborarem. Era fundamentalmente como colaborarem e como saberem ler o mercado. Hoje, o Living Lab, que chama-se FIAPAL, é isto, e hoje essas empresas foram mais longe e colaboram ao ponto de se apresentarem como uma empresa virtual, onde uma que faz metal, outra que faz plástico, outra que faz moldes, etc., se juntam como se fosse uma empresa e fornecem conjuntos. E hoje a Volkswagen, portanto, está em Portugal, a Auto Europa está em Portugal, porque fazem parte do design em Portugal. E investiram no desenvolvimento desse ecossistema, porque senão já não estava em Portugal. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Isto resume o resultado desse Living Lab, onde o ano passado foi um pouco mais pequeno, mas em 2011 foram 6,7 bilhões de euros, o que foi a segunda maior exportação portuguesa. Só umas palavras sobre os projetos em que a Alfa Micro está envolvida em Smart Cities. O My Neighborhood começámos em janeiro, o Periféria já tem cerca de 2 anos. Basicamente, em primeiro lugar, uma distinção, e eu penso que as Smart Cities,
ou Human Smart Cities de preferência, são um excelente campo para desenvolver múltiplas aplicações de Future Internet. Há um lugar para todos. Há muitos milhares de aplicações para desenvolver, não só do ponto de vista de serviço, mas também do ponto de serviços públicos, mas acima de tudo dos serviços da comunidade, dos serviços de comunicação, colaboração entre as pessoas, que é o caso, por exemplo, daquele My Neighborhood. O My Neighborhood propõe-se a recriar a vizinhança como ela era antes, como ela já foi, em que hoje nós quase não dizemos os bons dias ao nosso vizinho e nós aquilo que queremos é descobrir através da metodologia Living Lab o que é que as pessoas querem, o que é que estão dispostas a dar, o que é que estão dispostas a receber e que nível de confiança, privacidade, esses issues todos que nós já falámos aqui, para desenvolvermos a My Neighborhood e depois com escalabilidade para se estender à cidade. Um dos pilotos é, de facto, a cidade de Lisboa e é, portanto, uma área da cidade de Lisboa que já tem estado a ser, e o projeto ainda há pouco começou, badalada, que é a moradia, não é? Diferentes objetivos têm estes projetos. Obviamente, algumas das áreas são comuns, em termos de desenvolver apps, etc., mas os issues são diferentes. Vai desde, eu ouvi aqui, e é verdade, Portugal, mas não é só Portugal, tem dificuldade em obter dados utilizáveis. Portanto, é perceber onde é que estão os dados, como é que eles se estruturam, como é que eles se podem publicar, que modelo de negócio é que será o mais adequado, de que lado fica o lucro? Fica do lado, é shared, vai para a empresa que desenvolve, como é que é o payback? A minha filosofia é muito clara, as empresas é que sabem fazer dinheiro e a administração pública recebe impostos, quer dizer, e portanto se nós conseguirmos ir por aí, portanto ganhamos todos. Portanto, este é o site do projeto, no caso do piloto da moraria. Agora, estes são os novos paradigmas da sociedade para as novas tecnologias em resposta àqueles desafios de que eu falei no princípio. São tudo áreas onde, de facto, a Future Internet tem todo o campo de aplicação. Portanto, desde os novos modelos da economia, de trabalho, de sistemas de entretenimento, etc. E vimos daqui alguns, hoje durante a tarde, alguns excelentes exemplos nessa perspectiva. Como é que a Comissão, isto é uma visão mais integrada de como é que a Comissão Europeia reagiu e, portanto, que propostas é que tem posto em funcionamento junto dos Estados-membros para resolver estas questões. Agora, novos paradigmas empresariais, uma resposta para a crise em que estamos vivendo. Sem dúvida, investigação e inovação orientadas para o mercado de produtos e serviços, forte colaboração entre as PMEs, universidades, administração pública, capacidade de competição em mercados acelerados e inovadores à escala global, agilidade na resposta a novos desafios de mercado, User-Driven Innovation, cá vem os Living Labs, metodologia, co-design, co-criação, redes de excelência em domínios específicos. Eu próprio tenho estado a trabalhar na preparação de uma proposta para, revelo aquilo que não é segredo para mim, para alguns de vocês, do terceiro call, da Future Internet. Portanto, estas são algumas das áreas que eu tenho identificado, na minha perspectiva, que são úteis à montagem de uma proposta. Esta também é a minha interpretação pessoal, isto não é da Comissão. Empresas de excelência em TICs é o que é necessário, dirigindo-se para necessidades de mercado, redes de colaboração já existentes e o programa não vai pagar com certeza a formação de outras. Portanto, estratégias e planos de ação claros e credíveis para um crescimento acelerado das oportunidades de negócio
a nível nacional, europeu e penso que internacional, estimular e apoiar ecossistemas de inovação, ou temáticos, regionais, etc. Isso agora, cada uma das propostas, com toda a certeza, encontrará a maneira de acrescentar valor ou mostrar um valor que as faz ser diferente das outras. Já falámos, estas são as áreas em que pessoalmente eu tenho estado a analisar, mas já falámos de muitas outras que terão cabimento numa proposta ao terceiro colo. Mas, acima de tudo, o que é que nós precisamos? E eu não deixo esta palavra sem ser dita. Eu acho que em Portugal nós aquilo que precisamos é de uma onda. Esta também foi útil, mas precisamos de uma onda de entusiasmo. Andamos todos a pensar negativamente, quer dizer, andamos todos, ou muitas pessoas andam sem esperança, mas quando se vê aquilo que nós vimos hoje aqui à tarde e muitas outras coisas boas que existem no nosso país, nós precisamos todos, e alguém deverá encarar de facto a necessidade de criar uma onda de entusiasmo com desafios, instrumentos e resultados claros e mensuráveis, sem sombra de dúvida. Portanto, isto é uma recomendação. Também eu digo agora que a minha apresentação fica e que quem é responsável a leia e a tome como contributo realmente para disparar essa onda, que também é fundamental, porque os instrumentos existem e a capacidade de os realizar, eu estou convencidíssimo que também existem. Muito obrigado. Muito obrigada.